Olha, a coisa esquentou de vez entre os Estados Unidos e a Venezuela. A gente está falando de um navio de guerra americano bem ali na costa, uma acusação seríssima de provocação. Enfim, vamos mergulhar fundo para entender o que está rolando nas águas do Caribe e por que essa história pode ser muito mais séria do que parece à primeira vista. E a resposta de Caracas, olha, não foi nada sutil. O governo venezuelano veio a público e cravou. É uma provocação militar orquestrada pela CIA. Uma acusação pesada como essa, né? É isso que dá o tom de toda essa crise que a gente vai desvendar agora. Certo. Então, o que foi que aconteceu exatamente ali na costa da Venezuela para gerar toda essa confusão? Bem, o estopim de tudo foi a chegada de um navio de guerra americano num ponto, digamos, bem estratégico da região. O navio em questão é o USS Greville, um destroyer da Marinha dos Estados Unidos. A presença dele ali, pertinho de Trinidade e Tobago, que é praticamente vizinho da costa venezuelana, foi o que acendeu o pavio e fez a tensão disparar. E a Venezuela reagiu na hora, e em várias frentes, viu? Primeiro, veio a condenação diplomática, com palavras bem duras. Mas não ficou só no discurso, não. Em terra, as autoridades anunciaram a prisão de um grupo, que eles dizem ser de mercenários. E a acusação é que esses caras tinham ligação direta com a CIA. Ok, então o cenário é esse. O navio de guerra de um lado, uma acusação de espionagem do outro. Mas, afinal, por que os militares americanos estão lá? É aí que a coisa fica interessante, porque a gente tem duas versões completamente diferentes, que não se encaixam de jeito nenhum. A versão de Washington e a versão de Caracas. E o contraste é gritante, né? De um lado, a Casa Branca afirma que é só uma patrulha de rotina, sabe? Coisa normal para combater o narcotráfico. Já do outro lado, a Venezuela bate o pé e diz que é uma provocação militar, um ato de agressão totalmente orquestrado. São duas narrativas opostas para um único acontecimento. Só que a história não é só sobre um único navio. Para entender de verdade a acusação da Venezuela, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Porque esse destroyer, o USS Greville, ele é só uma pecinha num quebra-cabeça militar bem maior, uma operação que já estava rolando na região. E o que realmente impressiona é a escala dessa operação. A gente não está falando de algumas centenas de pessoas, não. São 10 mil militares americanos mobilizados na região. Isso faz a gente pensar, né? 10 mil soldados. Para uma patrulha antidrogas? É um número que, convenhamos, soa um pouco exagerado para uma missão que normalmente seria da Guarda Costeira. E não é algo que começou ontem. Essa mobilização toda já está rolando há 2 meses. E tem mais. Envolve o que as fontes chamam de artilharia pesadíssima e também exercícios militares conjuntos com países vizinhos, como a própria Trinidade e Tobago. Ou seja, é claramente uma presença militar forte, robusta e muito bem planejada. Então, de um lado temos a versão oficial, do outro a escala gigantesca da operação. Mas e se tiver algo mais acontecendo por trás dos panos? Algo que não aparece nos comunicados oficiais? Pois é, porque segundo algumas fontes, a história que corre nos bastidores é bem diferente. Agora a gente vai entrar justamente nessa parte, nos bastidores. O que será que fontes da inteligência e do meio militar andam falando sobre o real motivo de toda essa movimentação? E é aqui que a versão oficial e os relatos de bastidores batem de frente. Fontes de inteligência sugerem que a CIA estaria ativamente mapeando pontos-chave na Venezuela, alvos que incluiriam o Palácio Presidencial e outros locais da liderança do país. E talvez o mais alarmante, uma fonte militar teria dito que um novo tipo de operação pode começar em menos de um mês. Isso tudo nos leva de volta à pergunta principal, né? Afinal, é só uma patrulha de rotina, como diz a Casa Branca, ou toda essa mobilização, essa artilharia pesada, esse suposto mapeamento de alvos, tudo isso seria o prelúdio para um conflito? A única certeza, por enquanto, é que a tensão ali no Caribe está altíssima e perigosamente alta.